Gostaria de compartilhar com os irmãos aqui uma mensagem que está lá em 1 João, a carta de 1 João. Eu vou fazer a leitura em dois textos da carta de João. O prólogo, né, os primeiros 4 versículos, vou comentar um pouquinho sobre esse prólogo e depois vou ler a perícope que vai do 5 até o 10, versículo 5 até o 10. Então, capítulo 1, leituras de 1 a 4 e depois do 5 ao 10. 1 João 1, 1. Vamos lá, abre sua Bíblia, acesse sua Bíblia aí, para juntos meditarmos nessa mensagem. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e foi manifesta. E que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa... Primeira perícope aí do 1 ao 4, vou comentar um pouquinho sobre ela. Então, essa perícope traz uma mensagem acerca da comunhão. Bom, João aqui, ele vai falar um pouquinho para deixar bem claro e bem explícito que Jesus ele veio em carne. Ele não veio de uma forma não veio como um espiritual intocável, não veio como um espírito, como homem. Ele está atestando a divindade de gente aqui, por isso ele até usa a expressão as nossas mãos apalparam. Ele está falando sobre a humanidade. Jesus veio em carne, ele habitou entre nós. E aqueles que andaram com ele, aqueles que tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus, de alguma forma tiveram esse encontro de forma pessoal, né? Puderam ver, puderam ouvir e puderam tocar em Jesus. É isso que João está falando aqui nessa perícope. Ele está falando, e eu gostaria de destacar aqui essas palavras que ele utiliza, né? Temos ouvido, temos visto, as nossas mãos apalparam. Ver, ouvir e tocar. Então, para que nós tenhamos uma comunhão com o Senhor, e esse é o tema que eu quero abordar nessa perícope, comunhão no corpo de Cristo e comunhão com o próprio Cristo, nós precisamos compreender a importância de nos relacionarmos com Jesus. E esse relacionamento com Jesus passa por ouvirmos a voz dele, termos essa disposição em ouvir Deus através da sua palavra, através daquilo que ele tem para nós. Por exemplo, se você está aí na sua casa agora me ouvindo, é porque você se dispôs a ouvir Jesus. Não somente frequentar uma igreja, mas você tem essa intenção, essa disposição, essa inclinação que vem do coração de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra, de conhecer sobre Jesus, de saber mais e buscar. Ouvir, ver. É lógico que nós não podemos, com os nossos olhos de uma forma física, ver a Jesus. Deus é Espírito, Jesus está lá à destra de Deus. Nós não podemos ver a divindade, mas não podemos ver de uma forma física, mas nós podemos de uma forma espiritual contemplar a Deus. E isso é muito importante. E a adoração, ela tem ele nos possibilita isso. Quando adoramos ao Senhor, nós então podemos adentrar na presença de Deus e podemos ver a Deus, não de uma forma material, mas espiritualmente. Nós podemos ver e ser alimentados por essa graça que vem de Deus, por esses atributos. Nós não podemos fisicamente apalpar ao Senhor. Nós podemos sim tocar nas suas vestes espiritualmente, como aquela mulher com aquele fluxo de sangue tocou em Jesus e Jesus pôde perceber que dele saiu virtude quando aquela mulher toca na orla das vestes do Senhor Jesus. Igualmente nós
podemos também ter esse acesso a Deus. E aí um passo a mais, não só ouvir, não só ver, mas ter essa inclinação de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Tocar. E Ele também, o Senhor, tocar nas nossas vidas. O toque de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. O toque de Deus cura, o toque de Deus limpa, o toque de Deus nos mostra a verdade, o toque de Deus nos conduz a um caminho de paz, a um caminho de esperança. O toque de Deus renova as nossas intenções, alinha os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. O toque de Deus faz nós reconhecermos quem somos diante de Deus e compreendermos mais quem Deus é também à luz da sua palavra, seus atributos, né? O toque de Deus produz em nós frutos espirituais, como o fruto do Espírito. Na verdade, o toque de Deus nos faz sermos mais parecidos com Jesus. Então o toque que vem do Senhor depende da nossa disposição, não só em sermos ouvintes, em sermos aqueles que visualizam a Deus, consegue adentrar ali no Santo dos Santos, na adoração, mas que querem algo ainda mais profundo com o Senhor, uma relação mais íntima, mais próxima do Senhor. E isso gera o que João vai dizer aqui, logo em seguida, no versículo 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai, o Filho e seu Filho Jesus Cristo. Então, nós temos comunhão com a igreja, o corpo de Cristo, nós nos conectamos a esse organismo vivo que é a igreja e nos conectamos também com o próprio Deus. A comunhão é fundamental. Sem comunhão, nós não andamos no Evangelho. A comunhão é fundamental. Então nós vamos ceiar no domingo por quê? Para ter comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Comunhão, essa comunhão que vem do próprio Deus e nos conduz como filhos do Senhor. O resultado dessa comunhão, ela não é simplesmente aleatória, ela produz um resultado. E o texto vai dizer qual é o resultado dessa comunhão. Então, a relação profunda com o Senhor, essa disposição em sair do óbvio, em deixar a zona de conforto, em sair da área do campo da religiosidade e ter uma relação mais profunda com Deus, uma busca mais profunda, a ponto de ver, tocar espiritualmente o Senhor, ouvir a sua voz. Tudo isso nos conduz a essa comunhão. E essa comunhão produz em nós o quê? Plena alegria, é isso que diz o texto. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Tudo isso vai produzir alegria no nosso coração, vai produzir esse fruto tão importante. Talvez você esteja triste, eu quero dizer para você que Deus tem para você algo especial. Deus quer produzir na sua vida esse fruto da alegria. E isso é uma consequência de nós termos comunhão com esse Deus tremendo. Na segunda perícope, João vai dizer o seguinte: ora, a mensagem que temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então Deus é luz. Essa perícope aqui, ela vai falar sobre a santidade de Deus. Deus é luz. E nós devemos andar na luz. Se nós pertencemos a Deus, se nós temos comunhão com esse Deus, se nós somos testemunhas e partícipes de tudo o que Jesus fez, então nós somos luz também. Não foi isso que Jesus disse no sermão? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Nós somos luz, nós andamos na luz.
Então, pelo sangue de Jesus nós temos comunhão, comunhão com esse Deus maravilhoso. E essa comunhão, ela traz para nós o perdão, mediante o que? A confissão, é isso que diz o texto. Então, através do sangue de Jesus, eu tenho acesso ao perdão de Deus. Foi liberado sobre a minha vida o perdão, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E a minha inclinação deve ser a inclinação daquele que anda na luz. Por que a confissão? Porque se eu ando na luz, eu devo desvelar, eu devo tirar o pano de tudo aquilo que está encoberto na minha vida. E eu devo mostrar isso, eu devo falar tudo isso a Deus. Então quem anda na luz, ele deve seguir o caminho da transparência, o caminho de falar a verdade e o caminho da sinceridade. São caminhos de quem anda na luz. Não tem como ser da luz, andar na luz como filho de Deus e não ser transparente. Não é verdade? É a história do sim, sim, não, não. A gente tem que ser o que nós somos quando estamos falando com a pessoa e quando não estamos falando com essa pessoa, quando estamos na nossa casa, quando estamos na igreja e quando estamos em qualquer outro lugar. Nossa transparência deve estar acima de tudo. O que nós falarmos deve ter coerência, coerência de caráter, coerência de palavra, e quando a gente promete, a gente tem que cumprir. São características de quem anda na luz. Segredos não é para quem anda na luz. Quem anda na luz, sua vida é um livro aberto. E aqui eu não estou falando de redes sociais, de se expor, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser quem você é em Cristo Jesus e ser uma pessoa de caráter. É isso que eu estou falando, transparência. O sangue de Cristo, o que Ele fez por nós e a nossa filiação para com Deus produz isso na nossa vida, transparência. Então seja transparente, porque você anda na luz. Você anda na luz, é isso que diz o texto aqui, João. Ora, a mensagem da parte dele temos: Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não tem coerência em dizer que é filho de Deus e andar numa santidade, um caminho de pecado, confissão. A sinceridade entra aí. Por que a confissão? Porque Deus poderia ser o perdão automático, mas aqui o texto de Deus, o texto da palavra de Deus é muito claro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que adotar a prática corrente, cotidiana, de confessarmos os nossos pecados a Deus, abrirmos o nosso coração e sermos sinceros diante de Deus, sobre quem nós somos, o que fazemos, as nossas atitudes erradas, as nossas palavras que se desviaram do caminho, aquilo que pensamos ter pensado, ocultamos e não deveríamos. Então tudo isso Deus vê e Deus conhece. E o perdão já está liberado sobre as nossas vidas, mas nós precisamos confessar. E isso tem a ver com o fato de nós sermos realmente essas pessoas que andam na luz. Então nós devemos trazer a luz, devemos revelar com a nossa própria boca, com o nosso próprio coração, aquilo que fazemos, ou que pensamos, ou que desagrada a Deus. Ser levado ao conhecimento do Senhor através da prática da confissão. E falar a verdade sempre. Sempre falar a verdade. Por mais que seja difícil, é melhor uma verdade difícil do que uma mentira fácil. Porque a mentira fácil produz em nós destruição. A gente sabe que a mentira é um caminho de destruição. E a gente sabe também quem é o pai da mentira, não é verdade? Por isso nós devemos falar a verdade. Se nós andamos na luz, a nossa vida deve ser coerente com a verdade, sempre. Não meias verdades parciais, não verdades isoladas, mas a pura verdade, sempre a verdade. Né? Nós devemos fomentar isso na prática diária, nos nossos relacionamentos interpessoais, tá bom? Por quê? Porque nós andamos na luz. Isso parte de mim, essa disposição. Deus faz a parte dele quando nós fazemos. Então esse texto
de João vai falar sobre a comunhão, comunhão na igreja, comunhão com Deus, e vai falar também sobre santidade. É fundamental nós andarmos em santidade, nós termos uma vida de santidade. Tá bom? Para quem é cristão. Não, isso é um estilo de vida. Ser verdadeiro, ter comunhão com Deus é um estilo de vida que nós adotamos quando escolhemos entregar nossa vida, o nosso coração a Jesus. Eu quero orar a Deus pela sua vida, pela minha vida, para que Ele possa nos conduzir nesse momento difícil que nós estamos vivendo, nos dando sabedoria e nos dando o entendimento de como desfrutarmos dessa comunhão plena com Deus. E também sempre lembrando e reforçando da importância de nós não apenas professarmos sermos da luz, mas as nossas atitudes serem coerentes com aquilo que a gente professa. Ser realmente luz, como o Jesus nos ensinou e nos encoraja, e aqui também João nos ensina e nos encoraja a sermos coerentes naquilo que cremos e também na nossa prática diária. Vamos orar ao Senhor. Nesse momento eu quero orar a Deus pela sua vida, pela sua família, por todos nós, em nome de Jesus. Senhor, quero te agradecer por esse momento, pela tua palavra, Senhor, que é tremenda nas nossas vidas e no nosso coração, Pai. Produza isso em nós, Senhor, que essa mensagem possa dar frutos, e frutos vívidos, Senhor, frutos verdadeiros, frutos genuínos, que possa saltar das palavras, Senhor, do livro sagrado, e eu possa traduzir isso em atitudes, nas minhas práticas, nas minhas decisões, na minha fala, no meu comportamento, todos os dias. Em nome de Jesus, Deus. Que eu possa desfrutar de uma comunhão profunda com Deus nesse tempo. Que eu possa ter essa inclinação em ouvir a sua voz, em buscar a tua face, Senhor, através da adoração, ser um adorador de verdade. Ó Deus, ao ponto de tocar nas suas vestes, Senhor, realmente, ó Pai, tendo experiências profundas com o Senhor, podendo desfrutar das virtudes que vêm de Deus, dos atributos que Deus derrama sobre as nossas vidas, dos filhos, daqueles que creem na Tua Palavra e daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Pai, nos ensina, Senhor, a confessarmos, Senhor, os nossos pecados, termos uma vida de santidade, porque afinal de contas, Deus, nós fomos livres da culpa do pecado e do poder do pecado, mas a presença do pecado, Senhor, ela ainda nos incomoda, Senhor, e às vezes erramos, Senhor, e pecamos, Pai. Mas como cristãos, ó Deus, nós não podemos ter a prática do pecado como um estilo de vida, porque nós somos da luz. E se nós andamos na luz, Senhor, nós devemos buscar as coisas do alto e devemos viver as coisas do alto, Senhor. Ó Pai, nos ensina a ser transparentes, a sermos verdadeiros, a sermos sinceros, sempre trabalhando com a verdade, sempre falando a verdade, Senhor. Ó Deus, não as meias verdades, ó Deus, mesmo que elas sejam duras, Pai, em determinadas circunstâncias, nos ajuda a falar as verdades duras, ao invés de escolher as mentiras fáceis, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter essa conduta, Senhor, transparente, conduta de caráter, conduta honesta, que condiz, ó Deus, com aqueles que são filhos da luz, aqueles, Senhor, que andam não segundo os padrões do mundo, mas segundo o padrão de Jesus. E Ele nos ensinou que nós somos a luz do mundo. Senhor, nós somos a luz do mundo para fazermos a diferença, para sermos canais, para que a Tua luz, ó Deus, ilumine a escuridão, ilumine as trevas. Ó Deus, usa as nossas vidas nesse sentido, Pai, através do nosso testemunho de vida, as pessoas possam contemplar, ver Jesus. Nos ajuda, Senhor, a vencer todas as coisas, a sermos sinceros, a confessarmos, a termos essas experiências profundas de santidade com o Senhor. Comunhão e santidade, é isso que nós queremos, Pai, desfrutar e sermos aperfeiçoados nesse tempo. Abençoa os meus irmãos, família deles, cuida, protege, livra de todo mal, tem misericórdia daqueles que estão doentes, Senhor, por conta do coronavírus e outras enfermidades também, Pai, em nome de Jesus, inclusive emocionais. Cura, Senhor, cura, Deus.
Levanta aquele que está abatido, levanta aquele que está no leito agora. Levanta aquele que está, Senhor, em depressão, está tendo crises de pânico. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia daquele que está desesperado, Senhor, não sabe se vai ter o pão amanhã. Ó Deus, as contas chegaram e não sabe como vai pagar. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia daqueles, ó Deus, que estão preocupados porque tem algum parente, Senhor, alguém que ama ali na linha de frente do combate ao coronavírus, algum profissional da saúde. Ou nós oramos também pelos profissionais da saúde, os nossos enfermeiros, Senhor, os nossos médicos, fisioterapeutas, todas as pessoas que trabalham nos hospitais, motoristas de ambulância, socorristas. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia desse povo. Protege-os, Senhor, guarda-os, Pai. Tem misericórdia de nós, das nossas famílias. Ó Deus, nos abençoa, nos ajuda a passar por todo esse momento, Senhor, para que depois possamos contar o testemunho das coisas que o Senhor fez. Deus, nós te agradecemos pela tua igreja, te agradecemos pela tua igreja que é o corpo de Jesus, te agradecemos pela comunhão que podemos ter. Ó Deus, mesmo distantes, podemos desfrutar dessa comunhão e sentir o amor de Deus através da vida dos nossos irmãos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguns